Sérgio Luiz Knippel, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, assessores e imprensa. Eu apresentei um requerimento baseado até no que aconteceu no final do ano passado, com o lago do Parque do Engenho, onde nós tivemos vários peixes mortos por falta de oxigenação da água, né? Naqueles dias de muito calor e de pouca chuva, a água ficou saturada e depois, né, com a instalação do motor para fazer com que a água circulasse, isso acabou facilitando a vida dos peixes que lá se encontram. Então, a ideia de que, a solicitação de que possa ser implantado algo parecido no Parque dos Dique e que seja instalado aqui no parque, na Praça Gaspar Silveira Martins, o motor que foi comprado no último governo, só não deu tempo de instalar, né, no final de governo agora, o motor do chafariz da praça aqui, Gaspar Silveira Martins. Quanto à questão da saúde apontada pela vereadora Mariela, a respeito da vigilância sanitária, vereadora, eu acho que a vigilância e saúde tem uma responsabilidade muito grande, né? E aí eu falo vigilância da área ambiental, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. As três têm envolvimento diretamente com a saúde da população, né? Inclusive vigilância da habitação das pessoas, quer dizer, a fiscalização de obras e o fornecimento de habites também é uma vigilância em saúde, porque também garante saúde para a população e segurança para que ela vá morar num lugar que seja saudável, né? Então, eu tive acompanhando, dentro da Secretaria da Saúde, nesse último período, o trabalho da vigilância sanitária. Nós temos uma lei que é rigorosa, sim, e não foi feita por nós, é uma lei que vem do Ministério da Saúde, e que os vigilantes, né, que os fiscais, eles têm que fazer com que a lei seja cumprida, né? Eu até entendo que muitas vezes possa ter um rigor exagerado na aplicação da lei, mas a lei existe. E não fomos nós que fizemos e nem temos a capacidade de mudar essa lei, né? E a responsabilidade sobre a comercialização de alimento em local salubre ou insalubre é de quem faz a fiscalização. Então, eu entendo que tem que ter bom senso com a questão econômica, com a viabilidade das empresas, mas, por outro lado, existe uma legislação que não foi feita por nós, foi feita por técnicos da vigilância sanitária a nível de Ministério da Saúde e que precisa ser cumprido, tá? E se a gente tem um problema sério nesse país é com a questão da fiscalização, né? Eu sou testemunha que o trabalho delas primeiramente é educativo. Elas vão várias vezes e ensinam, educam e dizem e tal. Só que se existe uma lei sobre detalhes que são importantes, se elas não aplicarem a lei, o Ministério Público vai aplicar e vai autuar quem fiscalizou e não apontou. É difícil isso, né? A questão do bom senso versus responsabilidade é um pouco complicado, né? Tem que conhecer o trabalho delas lá no dia a dia para a gente poder ter a noção da responsabilidade e do risco que, se elas falharem, que possa estar produzindo na saúde da população consumidora, né? Então, eu acho que sim, que tem que ter bom senso, mas a lei não pode deixar de ser aplicada, né? Mas eu gostaria de falar também sobre o plano diretor, porque foi ontem na reunião com o prefeito, ele anunciou que um dos projetos e desafios é a revisão do plano diretor. E a questão do plano diretor da cidade, o plano diretor é aquele plano que estabelece a vida na cidade, né? É o desenvolvimento do crescimento demográfico, o crescimento da população e o crescimento econômico da cidade. E a gente tem que ter a ideia, porque muitos aqui falam no plano diretor, que o plano diretor tem que ser feito, o plano diretor já existe. Já tem um plano diretor feito em 1984, né, onde veio um arquiteto de fora contratado e que fez um grande estudo da cidade e da viabilidade da cidade, dos movimentos e das ruas, dos traçados, da mobilidade urbana, para aquele momento. Ele foi revisto de novo em 2006, no governo Carmen Regina,
onde teve, de novo, junto comunidades, arquitetos, e engenheiros da cidade, uma movimentação grande, né? Onde ele foi reestudado em virtude do crescimento da população e em virtude do crescimento econômico. E foi feito essa revisão por apontamento, por necessidade, pelo Estatuto das Cidades. E o Estatuto das Cidades diz que as cidades precisam fazer a revisão do seu plano diretor a cada 10 anos. E só não foi feito o ano passado porque era ano eleitoral. E está na hora de fazer essa revisão. Mas vejam, não é refazer um plano diretor. Ele já existe, esse plano diretor. É preciso que seja feito um reestudo do plano diretor e que a população seja ouvida, que as comunidades sejam ouvidas, porque quem decide sobre as mudanças é a própria comunidade. E o plano diretor ele só se constitui como uma ferramenta de desenvolvimento se a população tiver a oportunidade de estar opinando e apontando os seus desejos e a sua vida, como se processa a sua vida lá no seu bairro, lá na sua casa, perto da sua casa. Então, somente pode ser feito um estudo do plano diretor com um amplo movimento de escuta da população. E dos profissionais, e dos políticos, e da comunidade, dos empresários, enfim, de toda a população. Então, é hora, sim, de se refazer o estudo do plano diretor, mas é bom lembrarmos que já existe um plano diretor e que não vai passar de um reestudo. A gente não pode pensar que aquilo que foi feito lá atrás esteja ultrapassado. Não, ele foi pensado enlajado dali 20, 30, 50 anos. O que precisa é que ele seja readequado para esse momento econômico da cidade, em virtude do grande crescimento das pessoas, da população da cidade de Lajeado. Era isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sérgio.